geral de recursos humanos. Já o gestor de linha, o chefe direto, né, ele vai cuidar da equipe dele própria, né, tomar decisões sobre os seus subordinados, executar algumas das ações de RH, cumprir as metas de recursos humanos, alcançar os resultados e cuidar da tática, ou seja, coisa mais operacional ali. Tática e operações. Me dá somente alguns segundos que eu vou te mostrar um passo a passo de como construir uma loja que vende operações. Vamos ver como isso pode ser cobrado na tua prova. Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de pessoas têm centralizado serviços tais como recrutamento, seleção e treinamento, de modo a garantir mais efetividade em suas práticas e resultados para as demais unidades de uma organização. Pessoal, ele está falando de organizações modernas e dizendo que o departamento de pessoal, departamento de gestão de pessoas, tem centralizado. Isso aqui está errado, porque ele tem descentralizado. Hoje ele está numa função de staff. Quem tem responsabilidade é o gerente de linha. Então, por isso, gabarita a questão errada. Vamos lá dar uma olhada, então, de como mudaram esses modelos de gestão de pessoas e como isso pode ser cobrado na tua prova. Então, um conceito básico, e aí volta a falar, isso existem diversas classificações, e eu vou trazer aqui algumas que são mais cobradas em prova, e vocês vão ver que boa parte delas fala das mesmas coisas. A mais simplesinha e a mais básica é essa aqui, que fala que teve o departamento de pessoal, que é aquele departamento mais burocrático, digamos assim, né? Mais antigo, mais tradicional. Tem um foco mais em papelada, em controles, e tem uma postura reativa. O que é uma postura reativa, pessoal? Não está muito focado no futuro, está mais apagando incêndio. Então tem um problema, o cara vai lá e resolve o problema. Então, fulano está dando problema, manda o cara embora. Cicrano não está conseguindo fazer o trabalho, treina o cara não sei aonde. Então não tem um planejamento, não tem uma orientação ali de acordo com a estratégia geral da organização e por aí vai. Tá? Depois você passa a ter a era da gestão de pessoas, uma preocupação maior já com a motivação, com a liderança, com o clima e com a cultura organizacional, ou seja, mais uma preocupação com aspectos psicológicos do trabalhador. Tá? E, por fim, a gestão estratégica de pessoas, que é, além de você ter esse foco também no aspecto psicológico, você tem uma preocupação em alinhar todos aqueles processos de gestão de pessoas, todas aquelas atividades, aos objetivos estratégicos da organização. Ou seja, você atrelar o teu trabalho ali no setor de RH, nos teus processos de recursos humanos, à estratégia da empresa. Tá? Então, beleza, departamento pessoal, passou para a gestão de pessoas e passou para a gestão estratégica. Vamos ver mais um aqui, que para mim é o mais complicado de você levar para a prova, então fique atento, que é o que sai um pouco do senso comum, tá? Que é o modelo do TOWS. E ele fez uma análise aqui, principalmente na situação brasileira, e ele disse que a gente teve esses 5 modelos de gestão de pessoas. Tá? Primeiro é o contábil. O contábil seria aquele tradicional, aquele focado em departamento pessoal e tal, foco nos custos, pensando o funcionário como recurso. Então, essa ideia mais tradicional, digamos assim, né? O foco mais no gasto que você está tendo do que como aquele cara pode contribuir. Depois você passa a ter o que ele chama de fase legal, que principalmente aconteceu no Brasil com o advento da CLT, né? A legislação trabalhista que o Vargas trouxe nos anos 40. Você, a partir... Isso aqui a gente está falando em que? Anos 40 do século passado. Aí você passa a ter o que ele chama de fase tecnicista, que é um aumento da qualidade na relação capital-trabalho,
com a industrialização. Então, você passa a ter exatamente aquela preocupação com motivação, com liderança, com aspectos mais psicológicos para que aquele profissional ele cresça lá dentro, que ele se comprometa e por aí vai, que aumente ali o seu engajamento. Depois você teria, que ele chama de fase administrativa sindicalista, que basicamente ali anos 70, começo anos 80, que um foco ali nos aspectos humanos e demandas dos funcionários em reação a esse novo sindicalismo. E, por fim, você teria a fase estratégica. Alguém já te contou uma parada que você falou assim, é fake news. Pois é, isso que eu vou acabar. Estratégica, que aí sim é o mesmo conceito da classificação anterior, que é você atrelar essas funções de gestão de pessoas ao planejamento estratégico da organização. Tá? Então, revisando, contábil, um foco mais nos custos, legal, mais na legislação trabalhista, já na tecnicista, você tem uma melhoria na qualidade dali do relacionamento com os profissionais, um foco aqui nos sindicatos, na reação ao novo sindicalismo e a fase moderna, a fase estratégica. E a gente tem o modelo do Fisher. O modelo do Fisher, ele também começa com o departamento de pessoal, então gestão de pessoas articulado como departamento de pessoal, o foco então nas formalidades e trâmites burocráticos. Aí você passa gestão de pessoas como gestão do comportamento humano, então maior valorização das pessoas, entra ali aqueles estudos de psicologia, motivação, liderança e por aí vai. Você passa ao modelo estratégico de gestão de pessoas, que é a gestão de pessoas alinhada à gestão estratégica, fazendo ela entre o perfil dos colaboradores atuais e a visão de futuro, e ele acrescenta essa gestão de pessoas por competências, que é um modelo realmente moderno, atual, de gestão de pessoas, que é você focar nas vantagens competitivas que a gestão de pessoas pode te trazer e como desenvolver as competências necessárias para atingir os resultados estratégicos. Beleza? Então vamos lá ver uma questãozinha, como é que isso pode ser cobrado na tua prova. A administração de pessoal, uma das fases do processo de evolução da gestão de pessoas, tinha finalidade de conferir qualidade à relação entre o capital e trabalho e operacionalizar os serviços de recursos humanos. Pessoal, aqui a questão não deixa claro de qual classificação ele está pegando, mas, de qualquer forma, está errado, porque a administração de pessoal passa uma ideia aqui, daquele departamento de pessoal, tá? E não tinha por finalidade conferir qualidade à relação entre capital e trabalho. A administração pessoal, aquele departamento pessoal tradicional e tal, o foco era o quê? Era no custo. Era em papelada. Não era em motivar mais, em ter mais qualidade de vida, em liderar mais os funcionários e por aí vai, tá? Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá para outra classificação que divide a gestão de pessoas em três modelos. O modelo instrumental, aquele modelo que vê a gestão de pessoas como uma questão técnica, sustentada na racionalidade. Então, estabeleceu aqueles instrumentos técnicos e métodos de gestão de pessoas que a gente conhece, os processos, né? Recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão da remuneração. E, obviamente, ele busca alinhar os objetivos individuais, organizacionais e da sociedade. O conflito é visto como algo disfuncional, deveria ser evitado. As decisões são tomadas na alta cúpula, ou seja, lá em cima na organização.
e vê os empregados como recursos necessários para atingir os objetivos e busca conformidade, ou seja, que eles sigam ali as regras. Já o modelo político, ele vê já esse conflito entre os atores, ou seja, ele percebe o quê? Que o conflito, ele faz parte, digamos assim, ele é algo que existe ali na gestão de pessoas. As pessoas são vistas como atores que buscam atingir seus objetivos e nem sempre têm as necessidades alinhadas ali à organização. Você tem que buscar integrar, negociar esses interesses, achar uma solução negociada, um pacto político, que eles chamam, entre os trabalhadores e a organização, e ele tem essa visão da organização como um processo de construção social, reconhecimento do conflito, que o conflito existe e que você teria que ter participação e flexibilidade ali para que a gestão de pessoas funcione. E, por fim, você tem um modelo estratégico de gestão de pessoas que busca, aí sim, um alinhamento entre as práticas da área de gestão de pessoas aos objetivos estratégicos e, obviamente, você teria todos aqueles instrumentos de planejamento estratégico, missão, visão, valores, objetivos, que eles deveriam nortear as... Você sabia que você pode criar uma marca de sucesso sem precisar de uma fábrica? Isso mesmo. Grandes marcas como as práticas e políticas de gestão de pessoas, ou seja, a gestão de pessoas devia primeiro olhar em o que a organização quer fazer, quais são as suas metas, objetivos estratégicos, e depois aí definir como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai fazer os seus processos, tá? Então, esse modelo, obviamente, imagina que os profissionais têm que ter uma formação ampla, que a responsabilidade pelos processos de gestão de pessoas não pode estar só no pessoal de RH, que isso tem que ser descentralizado, e é a visão mais moderna de gestão de pessoas que a gente tem. Beleza? Vamos para a questãozinha aqui. Atividades de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e gestão da remuneração compõem o leque de atuação de uma área de gestão de pessoas orientada pelo modelo político. Pessoal, modelo político é aquele modelo que diz que as pessoas são atores. Vem para mim aqui. Modelo político é aquela ideia que você tem uma construção social dentro da organização, que você tem um conflito inerente entre o capital e o trabalho, digamos assim, entre os empregados e a organização, e que você tem que ter um pacto político para que a organização tenha sucesso, negociar porque os interesses são divergentes. Não é isso que a questão está falando. A questão está falando do modelo instrumental, aquele modelo mais antigo que foi o que desenvolveu recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, esses instrumentos, esses processos de gestão de pessoas que a gente tem até hoje. Tá? Então vamos voltar aqui. A gente está falando então do modelo instrumental. E o gabarito é questão errada. Vamos lá agora ver os principais processos de gestão de pessoas, pessoal. Então vamos lá. Isso aqui é a classificação do Chiavenato, e ele fala nos principais processos são os seguintes. Primeiro, o de agregar, né, trazer pessoas para a organização. Isso inclui o recrutamento e seleção. Recrutamento é você trazer as pessoas para o processo seletivo e você selecionar aquelas pessoas que melhor se adaptam, tem mais a ver com o perfil que você precisa, tá? Aplicar pessoas. Então, o que tem aplicar pessoas? Desenho organizacional, desenho de cargos, análise de descrição de cargos, orientação das pessoas, avaliação do desempenho,
Recompensar pessoas, que o próprio nome já diz, é meio autoexplicativo. Recompensa, remuneração, benefícios. Desenvolvimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento, gestão de competências, mudanças e desenvolvimento de carreiras, programa de comunicação. Aí você tem manter pessoas, que aí tem um mundo aqui dentro, né? Cultura organizacional, clima organizacional, disciplina e higiene, segurança e qualidade de vida, manutenção das relações sindicais e monitorar pessoas, que aí tem a ver com banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Vamos agora para o modelo de planejamento de RH. O que é isso, pessoal? Para você não ter uma postura reativa, vem para cá, vem para mim. Para você não ter uma postura reativa, o que é uma postura reativa? É você ficar lá esperando, aí de repente, ih, caramba, fulano foi embora. Ih, caramba, ciclano morreu. Aí você tem que correr atrás de ver o que você vai fazer para solucionar aquele problema. Você tem que ter o quê? Planejamento. E esse planejamento, ele tem diversos critérios, diversas formas que você pode estruturar esse planejamento, que é o que a gente vai ver agora, tá? Ou seja, de como você faz um planejamento para você não ter uma postura reativa, não ter que ficar apagando incêndio toda hora que alguém sai ou toda hora que você tem uma perda de pessoal. Então vem para cá, vamos lá. Modelos de planejamento de recursos humanos, tá? O primeiro modelo é o baseado na procura estimada do produto ou serviço. Ou seja, basicamente é o seguinte, você tem ali a ideia de que o número de pessoas que trabalham na tua organização é uma variável que depende da demanda pelo teu produto ou serviço. Então você estima qual é a demanda futura, o que você acha que você vai vender ou prestar de serviço, e aí você calcula o número de profissionais que você teria que contratar, ou que você teria que ter na tua organização, tá? Obviamente, naturalmente, esse é um modelo limitado, porque ele leva em consideração só a demanda do produto e serviço, não leva em consideração diversos outros fatores. Estratégias dos concorrentes, tendência de consumo, greves e por aí vai, tá? Outro modelo é o baseado em segmentos de cargos. Também é um modelo bem operacional, e o conceito é você escolher alguns fatores estratégicos, como, por exemplo, vendas, número de pedidos antecipados e por aí vai, estabelecer os valores históricos e futuros de pessoal para cada setor, tá? Então, de acordo com a variação desses fatores estratégicos, você ia calcular o nível de pessoal necessário para cada setor, beleza? Outro modelo seria o de substituição de postos-chave. Essa substituição de postos-chave é um pouco mais avançada, porque você teria analisar aquele organograma ali daquela organização, ou seja, ver quais seriam aquelas posições-chave onde você não poderia ficar sem ninguém, né? Lugares que são mais centrais ali para a tua estratégia, e você já mapearia o seu atual ocupante e os potenciais substitutos que você poderia ter. Ou seja, se aquele fulaninho aqui sair, de repente você já tem ali mapeado quem é que você pode aproveitar ali naquela posição. Tá entendendo? E, obviamente, você construiria um plano de carreira e as possibilidades de crescimento profissional de cada um dentro daquela estrutura. Facilita o planejamento de treinamento e desenvolvimento, porque você já vai treinando esses carinhas aqui, ó, para que eles possam substituir um dia o chefe e dá mais transparência nesse processo de evolução. As pessoas já ficam sabendo qual é o processo ali de subir na organização, tá? Outro modelo é baseado no fluxo de pessoal. É um modelo que busca, como o próprio nome diz, controlar o fluxo de pessoas entrando e saindo daquela organização. É um controle meio quantitativo, não é muito atual isso fazer, não. Só funciona realmente em cargos mais básicos, mais operacionais, mais repetitivos e tal, mas não serve para quando a gente pensa em cargos mais altos, mais complexos, tá?
Então, basicamente, é um controle contábil, controle quantitativo. Então, imagina que você tem ali uma fazenda. Vem para mim aqui. .300 pessoas que colhem café para você. Um controle pelo fluxo pessoal é isso. Você sabe que você precisa, para colher aquele teu café naqueles meses ali de colheita, 400 pessoas ou 300 pessoas. Se você perdeu 50, você contrata 50. É o controle, é esse o planejamento que é feito com base no fluxo pessoal. Tá? Então volta para cá. Obviamente que esse modelo só funciona em organizações estáveis e conservadoras, ou seja, que o trabalho é repetitivo, que é manual, que não muda muito, que está sempre sendo feito mais ou menos daquela forma. Tá? Consigo mudar de carreira em poucos meses? Com certeza. Na Uniúnica você faz uma... Tá? Vamos lá para o modelo de planejamento integrado. Tá? Esse modelo é um modelo mais abrangente, por leve em consideração diversos outros aspectos. Basicamente, você analisa 4 aspectos: volume de produção planejado pela organização, mudanças tecnológicas dentro da organização, condições de oferta e de procura no mercado e comportamento da clientela, planejamento de carreira dentro da organização. Ou seja, você tem vários outros aspectos que você leva em consideração. Não deixa de ser um modelo quantitativo, porque se baseia em número de pessoas e não nas suas habilidades, experiências, conhecimentos, competência e por aí vai, mas é um modelo de evolução aos antigos, porque tem mais perspectivas, mais dados e te dá uma maior complexidade ali, um nível de informação melhor para que você possa tomar a decisão. Beleza? Então vamos lá. Outro tema importante é o das relações indivíduo e organização. Basicamente é o seguinte: os dois lados têm seus interesses. Então você tem interesses de cada parte que são diferentes. A empresa ela quer ter lucro, quer ganhar mercado, o mercado de trabalho, quer ganhar mercado em frente aos seus concorrentes, quer ser mais conhecida dos seus concorrentes. Vira para mim aqui. Quer que seus produtos sejam vistos como produtos de qualidade. Já o profissional, o que ele quer? O profissional ele quer ganhar melhor, ele quer se desenvolver profissionalmente, ele quer aprender, ele quer outras coisas, né? Não quer dizer que uma coisa seja contra a outra. Exatamente, a gente tem que fazer com que elas funcionem em conjunto. Mas os interesses são diferentes, tá? Então vamos lá. Obviamente, ambos querem atingir seus objetivos dentro desse acordo, desse pacto, desse contrato, ou seja lá o que você faça, tá? E as pessoas vão entregar mais aos seus empregadores quando percebem que esses empregadores, as suas empresas, estão preocupadas também com eles, com que eles vão atingir os seus objetivos, né? Então, a ideia principal é o seguinte: que a satisfação e o comprometimento são maiores quando essa organização é parceira dos seus empregados, tá? Naturalmente, a ideia é o seguinte, olha, tendo uma parceria, tendo um relacionamento ganha-ganha, você tem um desempenho superior, você tem um engajamento maior, e isso vai beneficiar os dois lados. Por quê? Porque as empresas precisam dos seus funcionários, como também as empresas, os empregados precisam das empresas para atingir os seus objetivos. Beleza? Essa ideia desse relacionamento pessoal-empregado vai cair nessa ideia de equilíbrio organizacional. De você ter a ideia de que equilíbrio é importante para que você tenha um bom desempenho. O que diz a teoria do equilíbrio organizacional? Diz o seguinte: como ocorre essa cooperação? A ideia do equilíbrio é o seguinte: as pessoas
buscam justiça. Então, se o cara acha que ele está recebendo, que o que ele recebe está de acordo com o que ele entrega, ele acha que beleza, tá ok. Se isso for visto como inadequado, ele vai ficar desmotivado. Então vem para mim aqui. O que diz a teoria do equilíbrio organizacional? Que a entrega do que você faz, do empregado, ela tem que estar relacionada, ela tem que fazer sentido, ser justa, ser vista como justa com o que a empresa te dá. Isso funciona não só em relação ao que eu faço e o que eu recebo, mas em relação ao que acontece não só no mercado de trabalho, mas em relação aos seus colegas também. Então vamos imaginar uma situação. Eu faço uma atividade e tem um coleguinha do meu lado que ele ganha a mesma coisa que eu, faz a mesma coisa que eu, beleza. Vamos imaginar que ele faça a mesma coisa que eu e ganhe o dobro do que eu ganho. Pô, aquilo ali já te gera um negócio. Pô, como é que pode? Eu faço a mesma coisa que ele, eu sou tão capacitado quanto ele, a gente faz o mesmo, entrega a mesma coisa e ele recebe muito mais do que eu. Isso causaria desmotivação, baixo engajamento e o cara vai acabar saindo da organização. A mesma coisa acontece, por exemplo, em funções semelhantes, o cara sentir que o mercado de trabalho paga muito mais em outra organização. O que vai acontecer com o tempo? O cara vai sair, vai procurar outro trabalho em outra empresa, concorda? Então, a ideia do equilíbrio organizacional, volta para a tela, é a de que essa relação de troca deve ser adequada, tá? Então você teria, de acordo com o equilíbrio organizacional, você ter um equilíbrio entre o que o cara entrega e o que ele recebe, tá? Então ele vê a organização como um sistema de comportamentos sociais interrelacionados, numerosas pessoas, eles recebem recompensas em troca das contribuições que fazem, eles manterão suas participações sempre que os incentivos... Nós 4 nos juntamos, Érico Rocha, Thiago Nigro, Ladeira, Bruno Perini, para fazer a maior... que eles recebem sejam iguais ou superiores às contribuições que eles oferecem, né, que são exigidos, e as contribuições, ou seja, a entrega do trabalhador, o trabalho dele é utilizado pela organização para que ele consiga oferecer uma recompensa interessante, possível, e a organização só continuará existindo enquanto essas contribuições forem suficientes para que as pessoas fiquem satisfeitas, ou seja, para que elas continuem achando que esses incentivos são legais, são suficientes para que as pessoas continuem trabalhando. Beleza? Vamos lá para uma questãozinha aqui. O relacionamento indivíduo-organização é marcado por trocas e reciprocidade. Percepções individuais favoráveis acerca da reciprocidade do relacionamento indivíduo-organização estão associadas positivamente à satisfação e comprometimento afetivo no trabalho. Tá certo, pessoal? Tá certo. Ou seja, se você acha que aquela organização ela é parceira, ela está te tratando de maneira justa, correta, que ela diga assim, está do teu lado, que vocês dois estão ali trabalhando, o teu trabalho é valorizado, isso daí vai ser positivo, vai te fazer ficar mais motivado, mais engajado, com certeza, né? Então, vamos que vamos. Gestão do pessoal terceirizado. Pessoal, isso é muito comum. Hoje em dia, a gente ter terceirização, não só em empresas privadas, mas também no setor público. Hoje em dia, aliás, quem não trabalha no setor público, muita gente não sabe, mas o setor público já tem muita terceirização. Atividade de suporte, de apoio, segurança, limpeza, muitos profissionais ali que atuam na parte de suporte já são terceirizados, tá? Basicamente, a ideia principal da terceirização é de você transferir algumas atividades que façam aquilo ali, por exemplo, no caso, vamos imaginar segurança. Você passa o serviço de segurança da tua organização para alguém que tenha essa atividade como atividade fim, liberando aquela empresa para se concentrar no que ela faz. Ou seja, vamos imaginar um órgão público, um ministério, o business dela, o negócio do ministério não é fazer segurança própria.
Então ele contrata alguém que saiba fazer isso melhor do que você e você fica focado só no que seria o teu negócio principal, tá? Agora, qual é o problema na prática? Muitas vezes você tem gente trabalhando ali naquele locus de trabalho, gente, no caso, vira para mim aqui, no caso, servidor trabalhando com terceirizado. Isso é muito comum, tá? Então você tem ali, às vezes, por exemplo, você está ali num órgão, num setor, tem o cara ali que às vezes de TI, que não é um cara servidor da organização, é um cara que é contratado da empresa de TI que presta serviço. Então você tem às vezes ali um profissional que está ali, um consultor contratado, ou é alguém que é de uma empresa terceirizada, trabalhando no mesmo ambiente, trabalhando em conjunto com servidores contratados, no caso do setor público, e no caso do setor privado, os servidores, os funcionários que efetivamente têm vínculo empregatício com aquela organização. E aí você tem o seguinte, como é que você faz esse relacionamento? Como é que você envolve, engaja esses profissionais, né? Volta para cá. Você tem, então, muitas vezes uma discriminação desse terceirizado. E esse terceirizado fica desmotivado. Se você for olhar pela prática, a área legal, digamos assim, diz o seguinte, que quem tem que mandar e motivar e tudo isso tem que ser a empresa dele lá, de que, por exemplo, no setor público tem muito isso, que você não tem que ter subordinação, de que o gestor público, se tiver algum problema, tem que relatar ao contratante. Mas isso aqui que a gente está falando é de gestão de pessoas, não é da área legal. Na área legal, qual é a conclusão que a gente tem? Que só vai funcionar se ambas as empresas forem atuar para motivar esse cara, criar um ambiente de trabalho que ele possa trabalhar direito, que ele possa ser valorizado, que ele possa atingir o seu potencial. Então, não adianta a empresa contratante achar que não vai dar nem bola, digamos assim, que não é problema dela, digamos assim, lidar com o pessoal terceirizado, tá? E que você tem que estar ali em contato também com a empresa contratante, ou seja, as duas empresas têm que tentar envolver e engajar aquele trabalhador terceirizado. Nesse canal eu tenho um vídeo falando sobre como que você pode aumentar, beleza? Dá uma olhada no que você vai aprender durante o intensivão de JavaScript. Na primeira aula, no dia 13 de outubro, a gente vai aprender a